Olá, eu sou Rosângela Castanheira e vou apresentar o objeto de aprendizagem módulo 3, estimativa de custos com Orça Fácil. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em quantificação em BIM. Está relacionado ao uso de estimativa de custos. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma Orça Fácil para realizar a quantificação baseada em modelos BIM de estrutura, arquitetura e instalações para a estimativa de custos da construção. Para quem é este módulo? Este módulo é para aqueles que desejam compreender a extração de quantitativos em modelos de estrutura, arquitetura e instalações de uma obra na plataforma Orça Fácil, como professores, estudantes e profissionais. A apresentação do Orça Fácil vai se dar utilizando um projeto da CDHU que já foi construído em Campinas, São Paulo. A IAP a ser utilizada foi proposta por mim, Rosângela Castanheira. No módulo 3 do objeto de aprendizagem de estimativa de custo em BIM com o Orça Fácil, são apresentados os seguintes tópicos: quantificação por categoria, quantificação por material, quantificação por fórmula. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o container de informação com esses 4 arquivos gerados em Revit e esses 2 arquivos em Excel. E siga as orientações listadas aqui. Acesse a plataforma pelo link apporçafácil.com e faça login com e-mail e senha de cadastro. Faça o download da versão 3.1.12.0 do plugin Orça BIM 3. Caso requerido, descarregue os containers de informação utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Acesse os arquivos disponibilizados, assista aos vídeos por partes, repetindo as ações demonstradas e faça quantas repetições foram necessárias para o seu aprendizado. Então vamos fazer a extração de quantitativos dos itens referentes a fundações. Então já carreguei aqui o modelo Revit de estrutura, onde eu tenho aqui as fundações modeladas junto da estrutura. Então vou acessar o Orçabim e não é um novo orçamento, porque nós já começamos a trabalhar no orçamento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vincular aqui um orçamento que já tem lá, o orçamento 11, fundação e estrutura, e vamos fazer a vinculação. Sim, pronto. Agora ele vinculou. Então, veja que esse orçamento, nós já trabalhamos nele, é aquele orçamento que já estão as etapas e subetapas cadastradas, para a gente adiantar um pouco, e vamos trabalhar, então, no item na etapa de fundação. Tá? Então, fundação, etapa de fundação, subetapa estrutura. Na subetapa de estacas, nós vamos inserir a composição do SINAP. Eu já fiz uma análise prévia do modelo, que é uma coisa que também você deve fazer, e já sei que é uma estaca escavada com 60 centímetros de diâmetro e profundidade de 6 metros. Então eu vou fazer a inserção do serviço, representado por uma composição do SINAP, e vou incluir o código direto, que você também pode fazer. Sabendo o código, você pode procurar pela descrição, começa a digitação e ele traz todas as opções e você faz a escolha, ou o código direto. Eu vou fazer 898, olha aí, ó. A estaca escavada, diâmetro de 60, e aqui nós temos duas coisas para observar, que a parte de mobilização não está incluída nesse valor de custo unitário, e acessando os cadernos técnicos do SINAP, que eu até comentei já sobre isso, você chega na informação de que a armadura prevista nessa composição unitária é apenas para o arranque, e que a armadura da estaca propriamente precisa ser computada à parte. Neste caso, as armaduras não foram modeladas, então a opção é fazer uma quantificação estimativa utilizando uma taxa de consumo de aço por volume de concreto, tá? Mas nós vamos chegar lá. Mas é importante a gente fazer essa análise prévia para entender como é que vai ser a montagem da estrutura de serviços para esta subetapa. Então, já fizemos aqui a escolha, e aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então fazer a quantificação das estacas através do OrçaBIM, que vai fazer a leitura dessa informação que está no modelo. O que é importante a gente observar? Sempre a unidade do serviço, porque essa unidade aqui vai dar
o rumo para a gente procurar esse parâmetro no objeto modelado. Então, sempre acessando pelos 3 pontinhos, ele vai abrir uma caixa de diálogo e a gente vai entrar aqui na opção de categoria. Por que categoria? Porque a gente vai procurar as categorias de objeto que foram utilizadas para a modelagem desse projeto. E vamos fazer sempre a opção aqui somente utilizado nesse modelo, porque senão ele traz todas as possibilidades que o Revit oferece. Então, a gente clicando aqui, a gente já faz um filtro. Então, vamos procurar aqui, estaca, a gente não vai achar. Por quê? Porque a gente viu ali, fazendo aquela rápida análise no modelo, que foi utilizada uma família padrão do Revit, cujas estacas já estão associadas aos blocos. Então, a gente vai optar por fazer a indicação de fundação estrutural. E aí, o que a gente vai observar aqui? Que a gente tem uma série de parâmetros, tá? Parâmetros de instância e parâmetros de tipo, que são inerentes àquele objeto que representa os blocos com as estacas associadas. E aí, a gente tem aqui a informação da estaca em metro. Então, o que nós vamos procurar? O parâmetro de instância, que é a profundidade de estacas. Veja que imediatamente ele já aponta, ele já localiza no modelo 62 estacas, num comprimento total de 372. Se você fizer essa divisão, você vai chegar em 6 metros de profundidade, que é justamente a profundidade de cada estaca considerada nesse modelo. Então, aqui a gente já pode dar OK, e ele vai trazer para cá. Eu tenho a possibilidade de visualizar também. E aqui ele vai visualizar não a estaca propriamente. Por quê? Porque ela está associada aos blocos. Então, eu tenho aqui a somatória de 62, um pouquinho menos de 62 blocos, porque esses blocos retangulares, aqui esses blocos maiores, em número de 6, eles têm 2 estacas associadas, tá? Mas vamos confirmar e já aparece aqui essa quantidade, tá? Muito bem. Aqui a gente fez a leitura ali e eu observei que a mobilização não está incluída. Então, na sequência, eu preciso inserir a composição, que é uma composição própria dessa mobilização. Vou colocar por código também, que eu já tenho esse cadastro prévio, né? Sempre me reportando aquela sugestão de fazer o planejamento, de fazer a inserção dos insumos, das composições previamente, na medida do possível, porque às vezes a gente vai encontrando coisas no modelo, mas isso é assim mesmo, aí dá uma paradinha, retoma, faz as inserções, né? E vai clicando e fazendo a inserção do item. Nesse caso aqui, não é um item modelado, então a gente vai fazer essa inserção de quantitativo por aqui. Então a gente vai trocar e vai colocar uma unidade, e vai fechar e vai aparecer aqui. Tá? Na mesma sequência dessa análise, com relação à armadura principal da estaca, a gente vai incluir, então, uma armadura transversal do SINAP. Vou colocar o código aqui. E vamos fazer o quê? Vamos fazer a inserção através dos 3 pontinhos, mas também vamos trocar, em vez de trazer, porque aqui, ó, se você observar, ele sempre traz a unidade do serviço que foi escolhido, né, e procura dentro do modelo, né, nesse objeto, e a gente não tem nenhum elemento associado à massa, quilo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar essa possibilidade de inserção de dados e vamos fazer essa conta, esse cálculo externo, calculando o volume da quantidade total de estacas, né? O volume de cada uma das estacas multiplicado pela quantidade de 62 estacas, que já foi previamente calculado, e no caso do CA50, arbitrando um consumo de 5 quilos. Esse valor, eu fiz a conta aqui já fora, 105,18. E aqui uma dica, pessoal, tem que pôr o ponto, não é a vírgula, senão não vai dar certo, tá? E aí, você insere. Na sequência, então, vamos incluir a outra composição, é uma composição do SINAP, eu já tenho o código também. Precisa trocar para código, 955, 78, e aqui eu arbitrei também essa bitola, tá? E aí, da mesma maneira, entro aqui pelos 3 pontinhos, não é um elemento que ele não encontrou nenhum elemento associado a essa unidade, então a gente troca a maneira de alimentação de informação. Já fiz essa conta fora, e aí a dica aqui é colocar o ponto e não a vírgula, né? Então, na hora que você fecha, ele já joga essa informação. Então,
Na sequência, vamos ver os blocos e os baldrames. Então, na sequência aqui, vamos fazer o bloco de fundação. A primeira informação que a gente vai quantificar é o volume de concreto. Por quê? Porque a gente tem uma série de serviços que são calculadas a partir desta geometria. Tá? E, normalmente, esta grandeza o software apresenta para a gente. Tá? Muito bem. Então, vamos abrir aqui o bloco de fundação. Né? Vamos inserir a composição. É uma composição do Sinap. E a gente já tem aqui o código. É o 96 557. É esse aqui. Né? E aí, pelos 3 pontinhos, a gente vai abrir, então, a maneira da gente fazer a quantificação. Se a gente tentar por categoria, o que a gente tem aqui? A gente tem parede, né, que ele já achou aqui, pilar estrutural, opa, que ele também já achou, pisos, que são as lajes, que ele também já achou, e quadro estrutural, que são as vigas, que ele também já achou. Então, não é o nosso caso aqui. Se a gente pedir, por exemplo, para ele visualizar, essa é uma maneira da gente também fazer a conferência do que a gente está fazendo. Ele vai carregar as vigas, tá vendo? Então, não é isso que eu quero. Então, vamos tentar por material. Então, vamos tentar por material. Material, ele localiza volume. De fundação, a gente tem o quê? A gente tem informações que não são bem o que a gente precisa, ou são. Se a gente pegar a fundação estrutural, eu vou ter concreto moldado em loco, ele já achou 62 peças, com um volume de 92,02. Vamos ver, vamos aceitar isso. E vamos ver, deixa eu apagar esses filtros aqui, senão ele vai fazer uma confusão, gente. Isso é uma dica também, cuidado com os filtros, que quando você muda de uma etapa para outra, você precisa limpar esses filtros, tá? Então, vamos de novo aqui. Vamos para a fundação estrutural, concreto, moldado em loco. Então, vamos aceitar isso aqui e vamos pedir para visualizar. Vamos ver quem é que ele vai encontrar. Olha só. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Então, a gente... Ah, mas e essas vigas? Essas vigas fazem parte dessa família, tá certo? Mas elas já foram quantificadas lá no item anterior. Então, a gente pode aceitar e lançar esse valor aqui, tá? Muito bem. Agora, na sequência, vamos fazer o cálculo de formas. Vamos fazer o cálculo de formas. Formas do bloco, vamos à inserção na composição. Inserir composição. Eu já tenho Sinap, já tenho o código aqui, que é o 96534. E aqui, abro o quadro de estação, volto lá em material, fundações estruturais, concreto moldado em loco. E ele já acha que para os 62 blocos, o subtotal do critério, que são os 62 blocos, sendo 6 de 3 por 1,20 e 56 de 1,20 por 1,20. A gente dando OK e visualizando, a gente encontra a mesma visualização do concreto. A gente dá OK e ele acaba fazendo a inclusão na estrutura do nosso orçamento. É importante, a cada finalização de inserção de item, a gente salvar esse orçamento. Por quê? Porque a gente está trabalhando dentro do nosso computador e salvar significa jogar esses procedimentos todos feitos no computador lá para a nuvem. Né? Então, dessa maneira, se você abre o Orça Fácil, você encontra essa planilha no mesmo estágio que nós estamos fazendo aqui
através do Orçapim. Então, mais dois serviços relacionados a blocos de fundação, que é o elemento construtivo que a gente está fazendo a extração, não são modelados. Então, a gente precisa criar uma maneira de extrair os quantitativos desses serviços, relacionando a geometria, as dimensões dessa peça. Então, um desses serviços é a escavação manual. Então, nós vamos fazer o acesso aqui, fórmula, fundação estrutural, para quais elementos? Para esse bloco aqui, que tem essa dimensão em milímetros, tá? E para essa peça que tem essa dimensão em milímetros, tá? Muito bem. A gente vem aqui e comprimento mais 400 milímetros multiplicados pela largura, somado a 400 milímetros multiplicado pela espessura da fundação. Então, a sintase é essa aqui. Ó. Comprimento mais 400 e precisa colocar a unidade, tá? E aí, você tem aqui 62 peças, que é exatamente a quantidade de blocos. Nós temos 56 blocos para uma estaca e 6 blocos para 2 estacas. O que faz 158,40 metros cúbicos de escavação que a gente vai aceitar. E aí, ele já jogou aqui. A mesma coisa para o apilamento. O apilamento, ele é feito na vala escavada. Na vala escavada. Então, como é que nós vamos fazer isso? O mesmo procedimento, a mesma fórmula, o mesmo passo a passo, salvo que a gente não vai multiplicar pela espessura da fundação, ou seja, a altura do bloco. Por quê? Porque é área, né? A unidade é área. Então, escolhemos quais famílias estão sendo consideradas, volto aqui, crio a fórmula, só que aqui eu não coloco a espessura da fundação. Faço o OK, de novo, 62 blocos, 176 metros quadrados, aceito a quantificação, ok? Então, com isso fechamos o item de bloco de fundação, que o passo a passo, as orientações se repetem aqui para vigas baldrame. Com o modelo de arquitetura carregado agora, vamos fazer a extração de quantitativos de alvenaria. Lembrando sempre de salvar o orçamento, para que a gente não perca nenhuma das atividades já realizadas, né? Então, para adiantar aqui, inserir composição do SINAP, respectivo código, para alvenaria de 9 e inserir composição SINAP com esse código, alvenaria de 14. Aqui, através dos 3 pontinhos, se você vier em categoria, o que vai acontecer? Você vai vir aqui em paredes e ela vai te dar uma quantidade de alvenarias e uma área total. Se você fizer a mesma coisa na espessura de 14, indo lá por categoria, o que vai acontecer? Ela vai te dar a mesma informação. Por quê? Porque aqui a categoria me diz que é alvenaria, mas existe uma um subcritério que desse grande grupo alvenaria tem o de 9 e tem o de 14 de espessura. Então nós precisamos ir em alguma coisa que detalhe mais essa situação. Então, voltando lá, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer a extração não por categoria, e sim por camada, aonde eu pedindo parede, ele me traz todas as possibilidades de critérios, de subdivisões, de situações que vão acontecer. Então, eu fazendo o apontamento aqui na espessura que eu quero, que é de 9 centímetros, tá vendo? Eu chego nas 1670,19, que já está aqui. Quando a gente pede para visualizar, e aí ele mostra, né, as alvenarias. Muito bem. Mesmo procedimento para a espessura de 14. Venho aqui, nos 3 pontinhos, material, que tipo de material? Parede, e dentro desse grupo eu tenho alvenaria de 14.
431 alvenarias com esta área que já está aqui. Eu aceitando isso, pedindo para visualizar, veja que ela já vai trazer a visualização, tá? Então, a rotina é repetitiva, vocês viram a situação de componente, a situação de material e quando a gente não tem a informação nem por uma via nem por outra, a gente complementa com a fórmula. Na sequência, esquadrias de madeira e ferragens seria a etapa e duas subetapas, portas e fechaduras. Eu já inseri dois serviços associando essas composições do SINAP. O primeiro item é um kit de portas de 70 e aqui um kit de portas de 80. Então, o quantitativo, os 3 pontinhos, acessando o Orçabim para interligar o modelo à base do orçamento. E aqui ele só me dá uma opção, porque é um elemento. Então, ele já vai me dar aqui a questão da categoria. E faço a opção de portas e ele me dá 200 peças. Só que aqui a gente precisa entrar com um filtro de família e ver nessa questão das portas de abrir, eu tenho portas de 70 e de 80. Então, fazendo o filtro de família, eu encontro 40 peças, tá? E aí, a gente fazendo a visualização, ele já vai carregar e vai mostrar as portas no nosso modelo, tá? Muito bem. A etapa de revestimentos internos, as paredes, eu acrescentei aqui sempre da mesma maneira, ou fazendo a busca por alguma palavra que identifique o serviço, ou já digitando o código do serviço. Os 4 itens aqui, chapisco em paredes, massa única e revestimento cerâmico. Aqui eu dupliquei o serviço e vou explicar o motivo. Então, das 4 inserções de composições, eu vou começar, e eu comecei quando eu inseri anteriormente, pela cerâmica, que são os revestimentos das áreas frias, né? Então, a gente vindo aqui nos 3 pontinhos, opa, está associado a paredes. Então veja, quais as camadas de material eu tenho nas paredes? A gente já tirou as 2 alvenarias, as 2 espessuras de alvenaria, e eu tenho cerâmica aqui. Então, eu lancei, né, aceitei esse valor aqui, e aí quando a gente visualiza, a gente vê os ambientes que estão consideradas essas cerâmicas na parede. Pronto. Então, resolvemos essa parte. Aí, por que eu dupliquei? A minha estratégia foi a seguinte. Eu tenho lá uma área de pintura interna que eu vou associar a revestimento de argamassa. E eu repeti porque, sob esta cerâmica, eu preciso ter um embolso, uma regularização. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei o serviço de massa, lancei o mesmo quantitativo com a mesma estratégia. Este item aqui eu trouxe da pintura. Pintura interna, tá vendo aqui, ó? Tá? Olha. E aí o que eu fiz? Eu sumei e fiz a inserção por fora, né? Fiz a inserção, ele abre a caixinha de diálogo, e aí eu coloquei aqui quantidade manual, sendo a soma dessas duas argamassas, ok? Então, bem tranquilo. Começando a extração de quantitativos agora das instalações hidráulicas, fiz então a abertura aqui do nosso Orçabim, associei agora o nosso orçamento ao modelo de instalações hidráulicas, tá? E já tenho aqui pré-cadastrado a organização da nossa EAP. A parte de instalações talvez seja um pouco mais trabalhosa de fazer a estruturação. Você pode previamente fazer uma busca antes de fazer o lançamento das composições. Você lança um serviço e vai rastreando todas as informações dentro do modelo, fazendo uma lista, como se fosse uma lista paralela. Eu sugeriria que você abrisse uma outra EAP, de maneira que você conseguisse ter uma noção melhor
dos itens que foram modelados, né? Eu fiz isso, fiz uma listinha aqui e organizei dentro do que eu localizei a estruturação da EAP já com código, tá? Pode ser que sobre coisa, pode ser que falte coisa, é natural, tá? Mas a ideia é você sempre planejar a sua atividade, né? Então, dentro de entrada de água aqui, nós precisamos de um cavalete, de um hidrômetro, para fazer a medição de água de cada unidade habitacional, conforme a nova legislação. Então, a gente acessa aqui o OrçaBim, que vai fazer, então, a leitura do que o projeto, o modelo de instalações hidráulicas oferece para a gente dentro da unidade, do tipo de unidade, tá? Então eu estou procurando aqui um kit cavalete. Aqui ele já deu uma facilitada no sentido de só tem categoria, tá? Então vamos ver o que tem de categoria. No primeiro momento eu iria em equipamento hidráulico. E aí a gente vem com o auxílio dos filtros de família, ver o que é que tem dentro dessa categoria. Então eu tenho o quê? Caixa de areia para esgoto e para água pluvial. Não é o nosso caso. Tá? Então a gente cancela e volta lá para o subcritério. Poderia ser um equipamento mecânico? Pouco provável, mas vamos fazer essa busca. Tá? Então veja que aqui é a bomba, o que faz sentido. Então vamos cancelar aqui e vamos voltar para cá. Para o subcritério vamos ver o que é que tem em modelo genérico. Vamos lá nas famílias e tem caixa de passagem. Caixa de passagem com diâmetro de 80 centímetros. E aí você vai procurando até que finalmente você encontre. E aí, na verdade, o hidrômetro está aqui, está em acessórios do tubo. Tá? Ele achou 651 unidades de um monte de coisa. E aí, como é que a gente fecha esse cerco? Né? Procurando o que está associado ao grupo, à categoria de acessórios de tubo e nas famílias. Então, olha só, o tanto de coisa que está associado aqui. Válvula, registro, olha o hidrômetro aqui. Tá? Adaptador, enfim. O hidrômetro está aqui. 25 por 25 é um hidrômetro simples de entrada. E aí ele já baixa para 41 unidades que eu vou aceitar como correta. E vou pedir aqui para ele visualizar. Vai demorar um pouquinho, né? Vocês já sabem, a gente já tem bastante coisa. E aqui ele aparece nessas prumadas aqui, né? Onde estão as unidades. E tem alguma coisa perdida aqui, que talvez seja na caixa d'água. Não sei. Tá? Mas enfim, vamos aceitar esse item aqui para o hidrômetro com 41 unidades. Na sequência aqui, pegando por exemplo o item de bomba, que a gente já viu na busca de um outro elemento, então coloquei uma especificação que precisa ser conferida com o que está no modelo. Aqui uma observação, é sempre bom que a gente tenha de antemão o memorial de especificação do projeto inteiro, para poder fazer a atribuição da composição da maneira mais adequada possível. Se eventualmente essa primeira opção não for adequada com aquilo que está no modelo, a gente pode vir aqui e trocar o serviço para um item que seja correspondente ao que está no projeto. Então, a associação de unidade, a própria unidade, os 3 pontinhos, é sempre critério aqui, e a gente já tinha encontrado em equipamento mecânico. Então vamos ver o filtro. Então ele me dá qual família, 5 cavalos, trifásica, e aqui me dá talvez uma referência dessa peça. E ele encontrou 2. A gente visualiza, são 2 bombas, e a gente aceita. E aí a quantidade já aparece aqui. Então, a sequência é sempre essa. É localizar a subetapa, chamar o código da composição ou buscar por uma palavra, acessar através dos 3 pontinhos e fazer a busca dentro do modelo. O movimento ele é repetitivo. É sempre esse passo a passo. Dando sequência agora ao item de instalações elétricas, mesmo procedimento. A gente abre o modelo de instalações elétricas, né? Vincula o orçamento e segue fazendo as inserções. Muito bem. Eu já fiz isso. Então, vamos ver o item de caixas, quadros e disjuntores. Eu fiz, como eu havia comentado, uma busca nos itens cadastrados, né? De que maneira?
Então, cadastrei, por exemplo, quero fazer o levantamento de uma caixa embutida em laje de PVC octogonal, que é um item que certamente foi incluído. E, uma vez que a unidade desse serviço é unidade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui todas as categorias que são quantificadas em unidade. Quais são essas categorias aqui? São as categorias, por exemplo, de dispositivos elétricos. Vamos ver, então, o que tem lá em dispositivos elétricos. São 867 peças, mas nós precisamos entender o que é que tem lá dentro. Então, são pontos de tomada, tá vendo? Então, a gente pode, por aqui, voltar para o item de tomadas, interruptores, e fazer essa quantificação. Então, para o ponto de tomada, a gente tem como filtrar, tá? Então, não é isso que eu estou procurando, mas a gente já achou uma outra coisa. Então, aí se você já anota, e aí você consegue fazer essa quantificação. Eu já havia procurado, e aí o que, que eu fiz? Entrei um por um aqui, e fui olhando, e fui fazendo uma listinha aqui. Então, na parte de luminárias, são 468 peças, vamos ver o que foi associado a essa categoria. A campainha, e uma caixa octogonal, que é justamente o que eu estou procurando. Então, vamos ver quais as que estão cadastradas. Então, veja que eu esperava encontrar aqui o material, uma caixa octogonal metálica ou de PVC, e a sua dimensão, 4x4 ou 3x3. Não encontrei nenhuma das duas coisas. Então, talvez seja esse momento de fazer uma consulta ao memorial de especificação, ao BEP, ou eventualmente conversar com o projetista de instalações. Tá? Eu vou arbitrar aqui os dois filtros e vou, com efeito de apresentação aqui, vou aceitar essas 428 aqui, sem saber a que se refere. Né? Então, vou visualizar e a gente vai ver onde é que estão essas peças localizadas no nosso modelo. Ele demora um pouquinho, né? Vocês já sabem, e aí ele vai carregar a localização dessas peças e aí distribuída aqui ao longo, né? A gente não consegue ver muito bem, mas enfim, são caixinhas, tá vendo? São caixinhas octogonais, né? Que eu aposto que sejam de dimensão 3x3 em PVC. Tá? Eu vou aceitar isso então. E aqui ele preenche o quantitativo para mais um serviço. Na sequência, vim para a subetapa equipamentos, interruptores, suportes e tomadas e inseri aqui 3 serviços, né? Cigarra, interruptor bipolar e tomada de embutir, que certamente a gente tem no nosso modelo. Então, vou procurar aqui dentro da categoria dispositivos de iluminação, que foi o lugar que foi considerado esses elementos, venho aqui no filtro de família e procuro por campainha, pulsador para campainha. Então são 40 unidades, eu aceito aqui, né, e vamos visualizar as 40 peças que se referem a cada um dos apartamentos. Tá? Muito bem, então aqui está resolvido. Na mesma categoria de dispositivos de iluminação, a gente tem, olha que interessante, módulo interruptor com sensor e módulo de tomada 10 amperes. E depois a gente tem o ponto de interruptor e o ponto de interruptor com sensor. E não tem o ponto de tomada. Então, a gente precisaria ver pelo memorial o que está efetivamente especificado e, eventualmente, conversar com o projetista para entender essa modelagem. Mas existe uma outra possibilidade, é que a partir do conhecimento da base de dados eleita para precificar o orçamento, no nosso caso SINAP, a gente sabe que a composição de custo referente, por exemplo, ao interruptor, ele tem a possibilidade de vir a peça completa. Então, na verdade, você vem com o jogo, né, o conjunto, então não há necessidade de você fazer o ponto, depois o módulo, isso já é uma peça montada. Então, nos resta, então, descobrir, dentre essas 1534, qual se refere o módulo de interruptor.
né? Então, a gente vai dar OK aqui. São 280 peças que eu vou dar OK. O item que está na sequência, entrando lá nos dispositivos de iluminação, que a gente já viu, é um módulo com sensor. É um módulo com sensor. E se você procurar no Sinap, você não tem esse serviço. Você não tem esse serviço. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma composição própria. No módulo OrçaBIM, né, no API OrçaBIM, você não tem a possibilidade de fazer esse tipo de inserção de composição. Isso tudo é feito no módulo OrçaFácil, tá? Então, como eu comentei com vocês em algumas oportunidades, é bastante provável que essa organização prévia que a gente tenha feito se modifique, tá? Itens sejam excluídos, itens sejam incluídos. Por quê? Porque à medida que a gente vai pesquisando dentro do modelo, a gente vai efetivamente conhecendo os serviços que estão nele contemplados. E, no caso de serviços que não façam parte da base de composição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma paradinha no manuseio do OrçaBIM, voltar lá no OrçaFácil e fazer a inclusão da composição unitária referente a esse serviço, que não consta no Sinap. Esse procedimento ele está no módulo 4. Então, você no módulo 4 vai ter oportunidade de compreender como é que a gente cria uma composição própria. Tá? Então, a gente não tem nem como incluir, porque eu não tenho esse serviço. Então, eu vou cancelar, e aí aqui vai ficar uma lacuna, e a gente sabe que aqui, daqui a pouco, vai ter que fazer, então, um complemento. Então, vamos ver a parte da tomada. Parte da tomada de 10 amperes, né? São 974 tomadas. Vou aceitar aqui no modelo, né? Vamos ver se ele carrega aqui agora. O que é importante é a gente compreender a mecânica, né? No momento que você tem composições associadas às suas unidades, né? Você entrar nesse módulo, você entender e procurar e pesquisar em cada uma dessas categorias quais são os itens que estão contemplados aqui por essas famílias, né? Olha, tem uma caixa de elétrica aqui, de 60 por 60. São 3 caixas. Vamos ver onde é que elas estão. Muito provavelmente são as caixas de entrada, que eu até já quantifiquei aqui. Vamos ver se ele vai mostrar. É aqui, olha. Tá? E é esse item aqui, tá vendo? Caixa de passagem. Então, esse procedimento, repito, ele é cíclico. Você localiza no modelo, você busca a composição, você extrai o quantitativo e você insere. E lembrando sempre que, de quando em quando, observa que vai ficar vermelhinho aqui. Isso aqui é um alerta, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que atualizar, mandar para a nuvem tudo aquilo que a gente fez aqui dentro do nosso computador. Isso é muito importante que a gente sempre se lembre. Um ponto importante da gente relembrar é que tudo o que aconteceu na inserção, na extração de quantitativos via OrçaBIM foi integrado, foi vinculado ao orçamento que está na nuvem. Então, uma maneira da gente confirmar isso é a gente entrando no módulo OrçaFácil, tá? Lá na nuvem, vir aqui no acessar este orçamento, tá? Que nós já trabalhamos 1 milhão de vezes nele, e observar que tudo que a gente fez lá está lançado aqui. Tá? Está lançado aqui. Então, ainda o orçamento não está completo, porque eu estou fazendo ele em partes para mostrar para vocês, né? O último item que nós inserimos aqui, levantamos quantitativo, está aqui, eu acabei de mostrar, e o que é que ficou faltando aqui? Um interruptor com sensor, né? Se você quiser conferir, mas os serviços todos que estão lá, que foram extraídos do modelo e outros que foram inseridos manualmente, estão todos aqui. Quer aprender mais? Siga então os links apresentados nesse quadro e também acesse os vídeos disponíveis no canal do YouTube. Eu sou Rosângela Castanheira e fui responsável pelo desenvolvimento da estrutura analítica do projeto
e participei do desenvolvimento do objeto de aprendizagem com vídeos, dataset e descrição. Disponibilizo o meu LinkedIn e também o site do meu escritório. Autoria do projeto Construa Brasil MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Rucher, Recepete, Unicamp.